Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Esse é mais um encontro do ciclo de debates Periferias Urbanas, né? Um evento que está sendo organizado pelo Travessias, Grupo de Pesquisas Urbanas, que é vinculado ao Instituto de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Uberlândia. O grupo é coordenado pelos professores Luciana Sena, Mariana Cortes e por mim, Cláudia Swatowski. Hoje a gente tem a alegria de receber a professora e pesquisadora Cristina Vital da Cunha. A Cristina é professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Ela possui mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também coordena o LEPAR, Laboratório de Estudos Socioantropológicos em Política, Arte e Religião. Ela é autora de vários livros, né, em coautoria alguns e organizadora de outro. O livro Oração de Traficante, uma etnografia, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, baseado na tese de doutorado dela. Ela também é coautora de livros sobre religião e política, dentre outras publicações. A Cristina também é coeditora da revista Religião e Sociedade, muito importante para os estudos de religião, e colaboradora do Instituto de Estudos de Religião, o ISER. Então, a gente agradece muito a Cristina por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente nessa noite. Nós vamos começar pela fala dela e depois a gente vai abrir para o debate, né? Fiquem todos... sejam todos bem-vindos e depois fiquem à vontade para interagir no momento do debate. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada também, Cláudia, Mariana, Luciano, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como a gente falou inicialmente, a gente tentou esse encontro nosso, interinstitucional, dos laboratórios em outro momento, e a gente não conseguiu, então estou bem feliz de a gente poder estar aqui hoje conversando sobre esses temas, né, que nos afligem e que a gente precisa produzir, acho que uma reflexão mais calma sobre eles, porque há muitos medos que ficam circulando em torno dessas agendas, né, em torno da mediatização que alguns casos vão ganhando. Então, também me sinto muito honrada, porque eu acho que vocês conseguiram produzir assim um encontro de muitos profissionais maravilhosos, muito qualificados. Então, os que me antecederam, os que vão me suceder, são pessoas assim que eu gosto e admiro muito. Então, estou honrada por estar aqui, ter sido escolhida também para estar aqui com esse time, tá? Bom, a gente pode falar dessa questão dos conflitos religiosos na cidade a partir de algumas perspectivas, né? Uma historiográfica, institucional e a partir de dinâmicas sociais. É claro que na análise essas dimensões elas vão se encontrando, mas de fato a minha abordagem é que ela privilegia essa dimensão das dinâmicas, né? E pensando nas dinâmicas sociais em termos locais e supralocais. Isso porque eu vou tratando as favelas e periferias, como Anthony Leeds e Elizabeth Leeds trouxeram para a gente, como uma localidade que é absolutamente produtora de dinâmicas singulares, mas que também se abastece no movimento que se retroalimenta dessa sociedade mais ampla. Então, quando eu estiver falando de Acari, Santa Marta, outras favelas aqui, para falar sobre os conflitos religiosos, eu estou falando a partir de uma perspectiva sempre combinando os aspectos mais gerais, o que está acontecendo na sociedade mais ampla, como isso repercute nessas localidades e o que está acontecendo nessas localidades repercute na sociedade mais ampla também, tá? Então, a ideia é falar sobre, inicialmente, né, quando eu começo a pesquisa, lá na graduação, eu fui orientanda do Marcos Alvito, que era professor da História da UF, ele estava fazendo a tese de doutorado dele, que resultou depois no livro Oração de Traficante não, As Cores de Acari, mas um livro muito potente, um trabalho muito bacana. Eu acho que assim é um prazer ler aquele livro dele, né? E foi um prazer acompanhá-lo naquele processo, naquela dinâmica de pesquisa também. E ali me interessava muito, especialmente no meu acompanhamento do trabalho dele,
o processo de conversões, né? Porque assim, era a década de 90, tinha um crescimento acentuado de evangélicos na sociedade, né? O IBGE vinha mostrando isso, e a gente vai falar um pouquinho. Mas eu também, anteriormente ao processo da pesquisa na graduação, nessa Bolsa PIBIC, eu tinha participado do censo do IBGE, eu fui recenseadora do IBGE quando estava na graduação, e com isso eu visitei inúmeras favelas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e chamava muito atenção a formação de uma paisagem sonora, na qual os hinos, os cânticos evangélicos tinham uma presença muito grande. Os cultos, os cultos realizados assim de portas abertas, que é para aquele som ele sair daquele espaço ali limitado do templo e ocupar o espaço ao redor, né? Então tinha uma ocupação, essa paisagem sonora, mas tinha também os marcadores espaciais, seja às vezes pelos templos, seja por várias faixas e cartazes que anunciavam justamente essas conversões. E aí a gente precisa lembrar que essas conversões, sobretudo naquele momento, eram anunciadas, sobretudo quando eram pessoas, quanto mais à margem os atores eram, mais essas conversões elas eram apresentadas, porque a conversão de grandes líderes do candomblé da Umbanda, traficantes, prostitutas, eram conversões que, digamos assim, fortaleciam o capital, tanto das denominações, da igreja propriamente, que tinha atuado nesse processo, como da liderança. Então, era como havia disputas em torno dessas figuras, né, da conversão dessas figuras, porque havia um glamour e havia um fortalecimento desses grupos e lideranças a partir dessas conversões. Então, era muito presente isso nas favelas e me interessava acompanhar esse processo. Posteriormente, no mestrado, também nessa dinâmica do local e do supralocal, me interessava, a gente assim, no Rio de Janeiro, era o governador Antônio Garotinho, a esposa deles, eles eram evangélicos, teve toda uma questão aí do ensino religioso, que também passa a ser confessional no Rio, tinha todo um debate, e essa questão dos evangélicos na política já aparecia muito forte, e aí me interessava pensar naquele momento como é que essa dimensão mais geral na sociedade impactava nas dinâmicas políticas locais, né? Essa questão ali das associações de moradores, também a época, chamada época da política na favela, como é que isso acontecia. E depois, no doutorado, tinha uma questão que era relativa às redes de proteção, né? E isso tudo tinha a ver com um grupo também ao qual eu estava vinculada à época, que a Márcia Leite era minha orientadora, também o Machado e o grupo no SEVES, que estavam fazendo debate sobre sociabilidade violenta, as dimensões e os atores que apareciam como mais singulares e significativos na dinâmica da violência urbana. Então, essas dimensões, elas saltavam os olhos e também os impactos dessas questões na interrupção constante da rotina das pessoas que moravam nessas localidades, nas favelas e periferias. Então, me interessava pensar, eu acho até que numa agenda bem positiva, quais eram os mecanismos que as pessoas que moravam nessas localidades tão afetadas por essas situações, né, da violência urbana, da atuação do tráfico, da interrupção das rotinas, como é que essas pessoas faziam para experimentar confiança, segurança, sentimentos tão fundamentais em termos assim coletivos para uma experiência de bem-estar, né? E para o caminhar da vida cotidiana, se a gente fosse pensar nessas estatísticas da ONU, que desde 2012 mede a felicidade no mundo, um elemento central aí dos países que estão pelo menos entre os 20 mais felizes do mundo, a confiança é um elemento fundamental. E a confiança é interinstitucional, interpessoal, né? Tem uma confiança mais geral. Como é que se fazia para experimentar isso? Segurança e confiança. Então, as redes de vizinhança, as redes parentescas e também as redes religiosas eram muito importantes nesse sentido. E aí é pensar que os traficantes, como moradores dessas localidades, criados nessas localidades, eles vão sofrendo todos os impactos relativos às mudanças que acontecem na configuração mais geral da sociedade e também naquelas localidades. Então, assim, essa questão da aproximação do tráfico da religião, sobretudo do cristianismo, né, dos evangélicos,
foi uma questão que, de início, quando eu trouxe esse debate, ele gerou alguns questionamentos, eu acho assim, mais duros, porque, de fato, era um campo que se apresentava moralmente como um campo distinto, né? Na bibliografia, eu me lembro de um artigo publicado até em Religião e Sociedade, nos anos 90, do Paulo Lins, uma outra pesquisadora, falando justamente dessa proximidade de traficantes e bandidos, dessas redes religiosas ligadas aos terreiros e casas de umbanda, né? Eu acho que tinha uma percepção desse encontro desses atores por parte dos sociólogos e antropólogos da religião um pouco mais naturalizada do que quando a gente fala desses encontros entre bandidos e traficantes com essas redes religiosas cristãs, né? Talvez porque haja uma apresentação moral distinta desses grupos e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o contexto em que eu começo a pesquisar em Acari é um contexto ali dos anos 90, que a gente veio, então, de uma década onde se inicia a redemocratização, já é um momento, uma década que ficou conhecida, e aí eu vou falar em dois planos, né, tanto da segurança pública quanto do campo religioso, e no âmbito da segurança foi uma década muito difícil, foi chamada Era das Chacinas, né, porque a gente teve a chacina de Vigário Geral, chacina de Acari, chacina da Candelária, Carandiru. Então, assim, foi marcada por muita violência, né? Um período de muita violência urbana, e esses atores ligados aí ao que a gente viu na sessão passada aqui com o Zé Cláudio, né? Que esses atores justiceiros, mas também a relação com o comércio, com a economia, quer dizer, salta aos olhos uma situação ali muito difícil, mas naquele período também, justamente porque viemos de uma década posterior a esse processo de redemocratização, que a gente tem uma organização importante da sociedade civil. E em razão desses casos assim muito noticiados, muito emblemáticos de violência que aconteceram na cidade, vários grupos organizações não governamentais se organizam em torno de promover um debate qualificado e atuações que fossem interferindo na dinâmica da segurança pública no Estado e promovendo um diálogo assim também nacional sobre essa agenda. E isso foi muito importante, então ali tinha uma configuração interessante. Agora, foi um momento também que o Marcelo Alencar, que era governador pelo PSDB, ele implementou uma política de ocupação das chamadas áreas vermelhas da cidade, né? Então, era uma localização, uma percepção militarizada da territorialidade urbana, na qual as áreas da cidade eram marcadas a partir de cores. E a cor vermelha era a cor destinada a esses territórios mais violentos. Então, para esses territórios mais violentos, foi traçada uma política que era de ocupação policial. Então, inicialmente, a polícia civil, posteriormente, a polícia militar, e com isso, a intenção era que chegassem alguns serviços do Estado, e depois a gente foi vendo modulações desse tipo de iniciativa, com atualizações, né, situadas ali a respeito disso, quando a gente teve o GEPAI e depois a UPP, né? Então, era uma iniciativa ali nessa direção, mas que, junto a ela, também veio uma política que ficou chamada de gratificação faroeste, que era uma gratificação que o Estado oferecia aos policiais pelas suas atuações, né? Apreensões de armas, drogas, enfim, uma infinidade de atuações policiais que eram vistas com sucesso, né? Como um sucesso. E aí isso gerou uma série de debates na academia, na sociedade, essas organizações denunciando esse tipo de política como uma política que incentivava a alta taxa de mortalidade nas favelas, tornando mais insegura a vida nessas localidades, enfim, tinha um debate muito importante ali. Também lembrar que a década de 90 foi importante em termos dessa coisa da organização do crime, porque dos anos 70, eu lembro tanto no livro das Cores de Acari, como entrevistas também que eu realizei posteriormente aí para mestrado, doutorado, que saíram no livro Oração de Traficante, eles sinalizavam a vergonha que era
usar drogas na década de 70 em favela. Não tinha muito isso. As pessoas tinham um certo constrangimento do uso de entorpecentes, né? Então, não era uma coisa que se fazia francamente na favela, tinha uma vergonha em relação a isso. Década de 80, as drogas já começam a ter uma atividade maior, uma presença maior e uma atividade econômica significativa nas favelas. E também é um momento em que o tráfico, digamos assim, começa a se organizar em torno de facções, né? Do Comando Vermelho, posteriormente do Terceiro Comando. E o Cid Acari era uma figura muito importante, porque nessa divisão aí da cidade, a Acari era uma área vermelha, e que Si, que era, digamos assim, o chefe do tráfico local, ele era alguém que ele tinha uma maleabilidade, né? Até essas definições mais radicais em torno das facções, ele era um traficante que tinha um certo trânsito. Ele fazia uma composição com policiais que aceitavam boas quantias em relação a deixar a atividade do tráfico acontecendo, né, naquele momento. Ele distribuía drogas por favelas que não eram só da sua, digamos, orientação faccional. Então, ele fazia uma composição, porque também a organização do crime naquele momento permitia, né? Acontece que isso depois vai mudando paulatinamente com as definições em torno das facções e os conflitos territoriais que vão se avolumando, produzindo divisões aí mais intensas em torno dessa própria, digamos assim, organização criminal, até chegar a isso que a gente acompanhou recentemente aí do Complexo de Israel, sobre o qual a gente vai poder falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, num outro plano aí do campo religioso, pediria para a Mari poder compartilhar a tela com a gente, para a gente acompanhar esses números aqui juntos, que foi também o crescimento de evangélicos na sociedade. Né? Então, aí, justamente esse slide, Mari, obrigada, a gente tem, então, uma década onde aparecem esses evangélicos, de repente, assim, de um modo muito consistente no espaço público, né? Desde que o IBGE começa a contabilizar os evangélicos, quer dizer, a religião na sociedade, em 40, a gente tinha aí 2,6% de evangélicos que vão crescendo paulatinamente na década de 80. São 6,6% de evangélicos no Brasil. A década de 90 tem um crescimento significativo, passa a 9,9%. Ia te pedir para esperar só um pouquinho, Maria, baixar lá para esse aí no segundo. Você pode ir para o segundo, esse terceiro slidezinho. Porque ali tem uma coisa importante. Década de 90 eram 9,9% de evangélicos. Mas só os números, digamos assim, esse crescimento demográfico, localizado em termos demográficos, não ajuda a gente a entender o impacto que os evangélicos tinham naquele momento. Porque a gente veio da década de 80 e a Constituinte, na qual se organizou ali a chamada bancada evangélica. Né? Posteriormente a isso, a gente teve um investimento muito significativo de algumas denominações em torno do incremento da participação de evangélicos na política institucional. Isso foi muito importante na década de 90, junto com uma outra questão, que foi a presença crescente de evangélicos na mídia, seja na rádio e na TV aberta. E lembrar que na década de 90, essa presença na TV aberta, ela causava um impacto, até mesmo nos anos 2000, causava um impacto muito significativo, porque a TV aberta, ela tinha um lugar muito maior em termos assim de marcadores de sociabilidade, produção de sociabilidade, enfim, de narrativas, do que tem propriamente hoje, né? Hoje a gente tem um franco uso aí das redes sociais e da internet, né? Então, tinha uma forte presença nesse âmbito da mídia, da política e também da economia com os produtos direcionados para um determinado público, para esse público religioso, as produtoras de música, enfim, começa a ocupar de um modo muito consistente, mas era uma ocupação que gerava um estranhamento naquela que era a pátria, digamos assim, a pátria católica, a nação mais católica do mundo, né, onde se tinha um volume de católicos maior, e aquele crescimento dos evangélicos, ele acontecia justamente em relação a esse grupo católico. Então, gerava um estranhamento, sobretudo de uma elite de formadores de opinião,
que localizavam nos evangélicos um grupo socialmente precário, em termos da escolaridade, em termos de renda, né? Então, tinha uma localização dos evangélicos com uma relação com a pobreza. E aí tem uma coisa importante que esses números foram informando para a gente, que realmente os evangélicos são presentes principalmente nas cidades, e quando a gente olha o georreferenciamento desse crescimento evangélico nas cidades, ele acontece principalmente nas áreas de periferia e favelas, tá? Então, no início dos anos 90, esse SIM, que é o Censo Institucional Evangélico, que está na tela aqui, ele fez uma contabilização inédita até aquele período, que era a identificação territorial desses evangélicos, né? Uma pesquisa quantitativa e qualitativa que apresentou números que outras pesquisas foram confirmando, ou seja, a abertura de templos religiosos evangélicos na cidade, ela acontecia na ordem de 5 templos a cada semana. Esses evangélicos eram principalmente localizados, os templos, e a maior parte dos evangélicos, aí na região metropolitana, tá? E é um indicativo que a gente vai acompanhando posteriormente, que reforça essas estatísticas que ali no início dos anos 90 o ISER produz. Pode passar mais um, Mari, para a gente ver a capa de um livro que foi um livro muito importante no debate sobre a religião no Brasil, que é esse Novo Nascimento, Os Evangélicos em Casa, na Igreja e na Política. Era um livro também, uma pesquisa quanti-quali, que tinha um volume de material muito grande, a participação aí do Rubens César, então professor de antropologia no Museu Nacional, Pierre Sanchi, Otávio Velho, a Regina Novaes participou, Cecília Marisa, Clara Mafra, o Emerson. Então era um livro muito importante nesse debate para trazer um conhecimento sobre esse grupo religioso que aparecia como um invasor nessa pátria católica. E não se entendia muito bem, porque os evangélicos, de repente, numa certa representação, eram um pouco aqueles evangélicos daquele documentário do Moreira Salles, Santa Cruz, que era um documentário que mostrava aqueles evangélicos na periferia, as mulheres de coque, os homens de calça e blusa de botão, e pessoas que atuavam por um ascetismo intramundano, né? Essa negação do mundo, dessas esferas, digamos assim, outras esferas da política, da mídia, né? Mas o que a gente estava vendo naquele período era a participação de evangélicos em diferentes esferas da vida social. Então, esse livro ele foi um marco assim, na contribuição do entendimento de como esses evangélicos, quais eram os valores morais de referência para esses evangélicos em torno da vida privada, ou seja, na casa, na igreja, que era um lugar de mediação entre esse espaço público e o privado, e a política, que, digamos assim, era essa esfera pública, e como é que eles atuavam, como eles buscavam se articular, quais eram os interesses, né, e as modalidades de atuação dos evangélicos nessa esfera. Então, muito importante esse trabalho. Pode passar mais um pouquinho, Mari, para a gente ver um trabalho, esse aí do César Jacó, com base nos dados do IBGE de 2000, porque ali nos anos 2000 os evangélicos já perfaziam 15,5%, né, da população nacional. E aí o César Jacó, da PUC do Rio, faz uma pesquisa também com base nesses dados, fazendo o georreferenciamento dessa população. Quer dizer, se os católicos, em termos nacionais, perfaziam 73% da população nacional nesse período, 70,8% para ser mais 73,8% para ser mais precisa, na faixa litorânea da cidade, no centro do Rio, né, os católicos perfaziam 80% da população residente nessa área, que era uma área com mais alta escolaridade e renda. E também tinha um elemento aí, digamos assim, racial, né? Dos brancos brasileiros, dos brancos e pardos brasileiros ali que ficam numa certa franja, numa certa margem, né? De negociação étnica, digamos assim, racial, né? Acontece que quando ele olha os números da região metropolitana,
esse mapa se inverte, né? Porque ali a presença é majoritária de evangélicos. E embora a gente tenha visto aqui na primeira aula o Gabriel Feltran e o Zé Cláudio na passada, falando justamente desses movimentos sociais e organização social nessas periferias, que contavam muito nos anos 80 até os anos 90, com uma atuação católica muito significativa, esse quadro muda muito rapidamente, né? Então a gente tem aí São Gonçalo, é quase que um mapa totalmente invertido. Você tinha uma população de quase 70% de autodeclarados evangélicos nessa localidade, tá? Pode passar mais um, Mari? Para a gente ver uma pesquisa que a gente realizou na UF, eu na coordenação junto com o André Brandão, de uma pesquisa, UF em parceria com a Fundação Palmares, fazendo também um mapeamento desses templos religiosos. A nossa pretensão era fazer no estado, tá? Agora, o volume era tão grande de material, a gente foi tendo que circunscrever e assim, conseguimos fazer da cidade do Rio de Janeiro, tá? Nesses 10 anos aí, que é de 2006 a 2016. Lembrando que em 2010 os evangélicos já perfaziam 22% da população nacional e agora, segundo dados do Datafolha, são 31%, né? E aí a gente verificou que nesse período de 10 anos, foram abertos 4.031 templos na cidade. Pode passar. Desses 4.031 templos, 88% são templos evangélicos, 5% católicos e de afro 2%. E aí vale a gente lembrar o seguinte, né? É claro que esses números têm que ser refletidos porque a gente está falando dos evangélicos que tem uma dinâmica de expansão muito diferente da católica, ou seja, olhando esses números, podia parecer que o catolicismo era quase insignificante nesse período, quando não é isso, né? A dinâmica de expansão católica, o catolicismo histórico no Brasil, consolidado, né? E tem uma dinâmica de expansão também diferente, porque se trata de uma igreja de modo de governo episcopal, logo centralizado, diferente da maior parte das denominações evangélicas. Então, a lógica de expansão é outra. E também afro, né? Porque aí tem uma marca importante que vários terreiros e casas não são registradas. E a gente trabalhou aqui com registros do Diário Oficial e também da Receita Federal. E a gente observou que se lá no SIM, a cada 7 dias abriam 5 templos, a gente tinha um número um pouquinho maior do que um templo por dia. Então, era assim, a cada dia tinha um templo novo sendo aberto no Rio de Janeiro, que é impressionante também, né? Pode subir, por favor? Para a gente ver aí que os principais áreas, né, de expansão desses templos foram aí na Zona Oeste, porque também é uma área de expansão da cidade, né, certamente, e na Zona Norte. Claro, a área aqui da Zona Sul e Central são áreas mais densas, enfim, mais consolidadas em termos territoriais, você não tem essa possibilidade de expansão tão grande. Mas junto a isso tem outros elementos sociais e culturais também. Pode passar, Mari, mais um. E aí, interessante também chamar a atenção que nesses 10 anos, somente evangélicos e afro abriram algum templo, né, religioso em favela. Do total de evangélicos abertos, 15% eram em favelas. Dos afro, 3% em favelas. Ou seja, tem uma aposta institucional ali interessante em relação aos evangélicos nessa localidade, lembrando também que há uma subnotificação com a qual a gente não pôde lidar, digamos assim, exatamente na pesquisa, porque a gente estava trabalhando com os números oficiais, tá? Pode passar, Mari, por favor. E aí, a gente vai começar a falar de um conjunto de imagens que, quando eu acompanhava como orientanda do Marcos Alvito, vou pedir só para parar esse slide aí um pouquinho. Então, eu tinha interesse nessa dinâmica da conversão, ele estava acompanhando essa dinâmica das cores, pensando atores e cores e pensando essas imagens, né, toda aquela produção de narrativas nos muros, o que era muito interessante. E isso não era claro para mim, eu usava, como Milton Guran diz, as fotos mais para contar do que para descobrir naquele momento. E foi assim no mestrado também, até um insight que eu tive no doutorado, e começo a usar aquelas imagens para descobrir coisas, tá? E eu acho que no curso da pesquisa é muito legal a gente falar isso aqui numa aula,
porque as coisas às vezes são apresentadas por nós, já com 40, 50 anos de idade, como se fosse tão curso, tão organizado das coisas, só que elas não são assim na pesquisa nem na vida. Então, há muitos aprendizados e muitas consciências que a gente vai ganhando em relação aos nossos objetos ao longo de uma história de pesquisa, né? Então, ali me interessava essa conversão, e na década de 90 chamava atenção isso aí que o Pierre Sanchi elabora sobre a cultura popular urbana tradicional como uma cultura de pouco rigor moralista, pouca disciplina cívica, esforço laboral anárquico, apesar de muitas vezes intenso, e do ponto de vista religioso, uma porosidade das identidades que permitia a cada um participar ao mesmo tempo de definições institucionais múltiplas. Então, muito interessante também, porque o pesquisador franco-brasileiro, né, fazer uma apreensão do elemento cultural nosso com essa clareza e ousadia, porque a gente sabe também que essa dimensão aí da cultura é sempre muito entre aspas, porque a gente não incorrer no risco de essencializações e reificações, né? Mas interessante, porque esse era um norte um pouco para pensar o que estava acontecendo naquele momento em favelas e periferias, tá? E era um modo como, digamos assim, o pensamento social estava olhando para esses lugares também, tá? Bom, e aí no mestrado acontece, no doutorado acontece uma coisa, e eu vou pedindo para a Mari passar essas imagens enquanto eu estou conversando com vocês sobre isso, que é um primeiro conjunto de imagens que conformam uma estética que apresentando ao mesmo tempo santos católicos e num sincretismo aí em relação às entidades de Umbanda. Lembrando que nesse momento São Cosme e São Damião, assim como São Jorge, eram muito presentes nesses muros que estão documentados lá nas Cores de Acari, né? Essas intervenções em espaços privilegiados da favela, que é uma foto na laje da Associação de Moradores, que era a marcação de uma espacialidade, ou seja, do domínio do tráfico, ao mesmo tempo do domínio dos lugares estratégicos, a partir desses elementos religiosos. Então, bem interessante a gente ir acompanhando isso, né? E foi a partir de um evento que aconteceu lá no Santa Marta, também essas imagens em bocas de fumo, né? Nesses espaços assim de atuação e grande circulação de pessoas e dos traficantes ficarem também. Mas no Santa Marta, eu que tinha na graduação pesquisado justamente como é que esses territórios que eram próximos aos templos, eles eram muito respeitados, né? Respeitados em termos de não acontecerem, não ter boca de fumo ao lado da igreja, né? Seja católica, seja evangélica. Evangélica, principalmente, eu sentia uma questão assim de um respeito muito importante ao local. E aí, de repente, no Santa Marta, né, que foi quando eu começo a fazer uma comparação aí de uma favela na Zona Norte com uma favela na Zona Sul, pensando as redes de sociabilidade, de oportunidades também que acontecem ali para pensar os impactos dessa relação aí local e supralocal. Aqui uma foto do Cruzeiro muito importante, do Marcos Alvito também, que era uma composição inteira, né? Que era esse Cruzeiro, que era uma representação muito importante em várias favelas, né? Ali o triângulo, que era o triângulo que referia aí a facção, o terceiro comando, a cor verde, e duas estátuas que tinham ali São Cosme, São Damião e São Jorge, que depois são substituídas por duas imagens de Cristo, quando a Polícia Civil faz, então, essa ocupação. E era interessante pensar porque a ocupação mesmo do Estado, ela acontece a partir de uma dinâmica de símbolos também, que é muito interessante, que aposta também nesses símbolos religiosos. Então, quando eu estava no Santa Marta, vendo então que tinha uma série de vários meninos assim do tráfico em cima da laje de uma igreja católica. Aquilo super me chamou a atenção, eu tirei muitas fotos, e até a hora que poxa, alguém me viu tirando as fotos e eu comecei a descer, né? São, acho que, nossa, agora me esqueci o número de degraus do topo do Santa Marta até lá embaixo, mas é uma quantidade assim, absurda de degraus,
né? E aí eu comecei a descer aqueles degraus, porque eu falei, caramba, me viram tirando foto, e não era uma foto dos traficantes, mas era assim, eles ali naquela configuração em cima do templo, que para mim sinalizava uma mudança de perspectiva para mim. E fui descendo as escadas até o momento em que esses que estavam batendo chinelo atrás começaram a cantar um hino. Então eu senti um alívio relativo àquele hino sendo entoado, porque eu falei, não são os meninos que estão atrás de mim aqui com a câmera, né? O pessoal evangélico que está aqui atrás. E aí eu parei no lugar onde tem lá a estátua do Michael Jackson, no Santa Marta, e eram alguns dos meninos que estavam lá na foto, eram meninos que estavam descendo e a gente se olhou, e aí, mas aquilo me deu como um insight de pesquisa, né? Que não, aqueles meninos que eram do tráfico, eles também estavam cantando os hinos. A partir dali eu comecei a ler um histórico de pesquisa anterior e comecei a olhar de modo muito distinto para aquela relação ali e me abrindo, né, em relação ao que a moralidade desse campo, né, que estava posta também na bibliografia, que eram campos absolutamente opostos, né, de moralidades muito distintas. Enfim, alguns pesquisadores nem falavam em uma moralidade relativa ao tráfico, né, porque era total ausência de alteridade. Então, eu comecei a apostar numa ideia de entender que a aproximação era aquela, né? Então, as pinturas, pode passar, Mari, que a gente vai aí para um momento que eu começo a ganhar uma consciência também em relação às imagens, a partir desse momento que eu também vou a campo com uma pesquisadora que é brasileira, mas estava na França, e vindo aqui, a gente ia a campo juntas, e foi muito bacana aquilo, porque eu tinha um certo constrangimento em estar ocupando as pessoas, em tirar as fotos, e ela acho que ela tinha uma liberdade, assim, do estar vindo de fora, e não tinha certas... eu acho entraves, né, em relação a isso, e ela tirava as fotos, e eu comecei a tirar as fotos, e foi me chamando a atenção como é que eu já tinha um conjunto ali de imagens que me permitia falar sobre essa relação aí do modo muito singular. Então, essa imagem aqui, pode até passar outra, Mari, que já são nos anos 2000, né, quando você tem uma passagem, essas imagens, elas vão... O muro antes era esse, né, que vocês viram numa imagem passada dos anos 90, depois ele fica esmaecido, deixa de ter um cuidado em relação àquela pintura, e depois ela vira essa pintura aqui. E nesse período dos anos 2000 tem toda uma referência a textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, ou enaltecendo esse Deus da guerra, esse Deus que é absolutamente poderoso, né? E aí a gente já vê, diferente das pinturas anteriores, aqui já tem uma menção de assinatura, né? De um coletivo aí que seria a comunidade de Acari, fanático e neurótico por Jesus, articulando uma gramática que também é do crime e uma gramática religiosa. Pode ir passando, Mari, que a gente vai vendo também uma marca, digamos assim, de uma presença religiosa evangélica na favela, que se dá por esses muros, né? Que se dá também pela uma estética das pessoas que circulam na favela, por várias atuações deles, por marcadores, digamos assim, de sociabilidade, pelo comércio local. Na política local também, todos os presidentes de associação de moradores eram evangélicos. Então, tinha toda uma presença, os marcadores muito importantes. Aqui a gente está vendo dois momentos, né? Na década de 90, o São Jorge aqui, e posteriormente na associação de moradores, uma placa aqui com Old English, esse tipo de letra, né, que também remete a um passado, né, a uma coisa antiga. Jesus é o Senhor deste lugar. Então, a gente vai vendo várias dessas imagens na favela, pode ir passando, Mari. Aí a gente começa a observar também que essas redes de proteção que eram, já que era um interesse, pensar como é que se conformava a segurança, até em termos ontológicos, para usar aí uma perspectiva do Giddens, né? Como é que se experimentava a segurança ontológica nesses lugares que viviam tantas experiências de violência cotidiana, a gente poder pensar isso a partir dessas redes de proteção que tinham a ver com a religião. E os traficantes que foram formados nessas localidades, né? Cresceram nessas localidades, vários deles, seus familiares
eram evangélicos, né? E alguns que passaram pelo sistema prisional ou socioeducativo também receberam essa influência significativa de uma narrativa evangélica, porque é fato, né, que os evangélicos eles são muito dominantes nesses espaços prisionais e do sistema socioeducativo, que é uma outra pesquisa que a gente pode falar aqui num outro momento, né? Mas então eles também ficam imersos nessa sociabilidade, eles sofrem os impactos disso, né? Então, pensar também que nesse momento os evangélicos, né, e essa religiosidade, ela operava menos como solvente de laços, como o Pierucci argumentava em relação às religiões de conversão e a religião evangélica como uma religião de conversão. Ela era menos solvente aí e mais produtor desses laços, né? Então, a gente fala tanto de uma vinculação institucional crescente de pessoas nesse período, como também de um espraiamento, né? De uma perspectiva assim, de uma cultura difusa que vai sendo marcada por essas narrativas estéticas. E em termos do tráfico, ali aconteceu uma coisa muito importante também, com a morte do Si na década de 90, esse momento tenso aí, eu vou pedir depois para a Mari parar só um minutinho nesse slide aí da oração. É um momento tenso que se vive naquele período, quando as sucessões, né, que vão acontecer. A sucessão no tráfico é sempre muito tensa, eles conseguem organizar um esquema de sucessão no tráfico que torna menos violenta a situação, né, porque há uma certa programação nesse sentido. E aí se converte nesse período, nos anos 2000, uma conversão hipermediatizada do principal chefe do tráfico do terceiro comando, na época do Garotinho, e aí tem mil especulações em relação a isso, porque teve o sequestro do filho do Garotinho, a negociação no presídio, enfim, várias histórias cercam isso, mas o fato é que ele foi preso, ele foi solto depois, mas ele foi preso e aparece com uma Bíblia na mão, calça longa, blusa de manga, e ele vira o que ele fala para um entrevistado meu lá em Acari, um super-homem, porque ele, ao mesmo tempo que ele ainda continuava na coordenação do tráfico e lucrava com isso, ao mesmo tempo ele era agora um homem de Deus e ele circulava na cidade, e ele ia aos cultos, ele era uma figura exemplar no processo da conversão que foi feita, inclusive, à igreja do pastor Marcos Pereira, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Então, era uma conversão exemplar. A partir dele, tem uma mudança aí nisso. Quer dizer, e a gente investigando a atuação do terceiro comando com o Si, ele tinha uma dinâmica muito parecida com a dinâmica que esse Jeremias, que eu chamo assim, né, implementa a partir da conversão dele, que era uma coisa da redução das mortes, redução de danos, né, as composições, isso já estava no Si, mas ele atualiza isso a partir de uma vertente religiosa, a partir de uma iluminação que ele diz ter tido, né, uma visão, um chamado, e a partir disso ele começa a orientar os integrantes da facção a reduzirem confrontos, né, a se recolherem ao invés de ir para o enfrentamento. E aí uma série de traficantes que sucedem ele ali na gestão mais local são evangélicos ou desviados ou estão na igreja, estavam no crime, conformando isso aí que a gente podia chamar um pouco entre aspas, porque eles não se autoapresentavam assim como traficante evangélico, coisa que já fazem hoje em dia, né? Então pode passar mais um slide, que é essa oração que aparece no livro, né, que era entoada aí para 500 chadinhos todos os dias, às 5 e pouca da manhã. E essa oração, ela, como a gente sabe no Mois, as orações elas são formas de contato, de estabelecimento de contato e também elementos de orientação, né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que era um contato com o divino, era também um sistema de orientação para as pessoas da favela, né? Então ele dizia: Senhor, fazer com que a vida torta que eu vivo sirva para ajudar as pessoas a viver uma vida melhor e direita. Senhor, eu te peço, Senhor, que neste dia, nesta manhã, como em todos os dias, proteja os trabalhadores que saem agora para o trabalho. Proteja as crianças que saem para a escola. Senhor, eu te peço proteção para os líderes comunitários desta comunidade. Pode passar mais um, Mari, por favor? E aí ele prossegue, né? Que o Senhor ilumine suas cabeças e toque seus corações, falando sobre os líderes comunitários, né?
que olhem para o bem, que busquem o melhor para os nossos moradores sofridos e pesados pelos governantes poderosos, né? Pedindo que Deus os livre da ganância e do egoísmo. Ele pede proteção não para mim, mas para os meus amigos, que os livre da morte, Senhor, que eles não sejam mortos covardemente, que não matem nenhum polícia ou inimigo que venha atacar nossa favela. Em nome de Ti, Senhor, é só o que peço. Agora vamos orar uma oração que todos conhecem, que serve para todas as religiões. Ai, Pai nosso que está no céu. Então, pode passar, Mari, mas era uma oração que ela tem toda uma narrativa num ritmo de um culto, né? Esses cultos de ação de graças, a narrativa dos cultos, das orações que acontecem, né? Que acompanha, sabe, de uma certa dinâmica. Então, nos anos 2010, a gente já tem uma mudança, né? Se a gente tinha ali aquelas passagens bíblicas, aí tem uma mudança estética muito significativa, que eram esses grafiteiros aí. Eu já tinha acabado a tese, enfim, já tinha defendido, já estava dando aula na UF, sempre me mantive ali no contato com a Cari por afeto a muitas pessoas que eu fiz assim de uma família em especial, que inclusive, infelizmente, a matriarca dessa família foi uma das primeiras vítimas dessa situação aí de Covid, né? Dessa primeira leva de mortes, enfim, do Covid. Ela faleceu, essa senhora, né? Enfim, a dona Marleninha, para quem a gente é uma matriarca de uma família sensacional. Enfim, aí a partir dos anos 2010, a gente tem esses grafiteiros de Cristo, que aí já tem uma assinatura, tem uma estética, tem uma linguagem motivacional muito forte ali, motivacional seja pelas imagens, pelas cores, pelas formas também, seja pelos próprios textos bíblicos que são utilizados, principalmente do Novo Testamento. Algumas passagens de Salmo acontecem, mas muitas palavras motivacionais soltas. Aí, Mário, eu vou pedir para você ir passando, porque são muitas imagens que eu trouxe assim mesmo para vocês entrarem nessa paisagem da favela, entenderem que esse aí era um projeto, e depois eu consegui entrevistar o grafiteiro, um dos grafiteiros que fez esse trabalho em Acari, em outras favelas. Isso era um projeto, né? Era um projeto que era vendido, esse aí no caso, era vendido por um fiel da igreja do Marcos Pereira, que ele vendia esse projeto em Acari para várias outras favelas. Então, ele fazia uma intermediação entre os grafiteiros que iam fazer os grafites sob encomenda e os traficantes que financiavam esses grafites, né? E aí, muito interessante, porque inclusive era uma roda de exploração dos grafiteiros, né? Que depois se rebelam em relação a isso. São tantas coisas que acontecem nessas margens aí que as pessoas não vão nem entendendo o fluxo tão dinâmico desses processos, né? Então, esses grafiteiros, enfim, conformaram uma paisagem motivacional ali muito interessante e que, ao longo, eu fui acompanhando, porque quando eu chegar mais à frente aí, Mari, vai ter uma quadra, que era um território conhecido como um território de domínio assim, do tráfico. E, claro, a favela tem uma dominação assim, do tráfico, mas tinha uma área específica que era essa quadra de areia, que foi muito documentada no trabalho do Marcos Alvito, e que eu fui acompanhando as pinturas que aconteceram ali naquela quadra de areia, né? Então, fora da quadra de areia, tinham pinturas que eram essas, assim, referidas ao universo cristão. Só que, em 2015, essas pinturas no interior da quadra, de quadra de areia, que jogavam futebol, passa a ser uma quadra poliesportiva, né? Muito bonita, por sinal. E dentro essa quadra, que antes tinha uma pintura aí do Bob Marley, depois tem uma pintura de um trecho bíblico, e depois vira isso aqui, né? O gigantão de Acari, Deus é o dono deste lugar, e ali atrás do rapaz ali está Jesus, olhar a nossa comunidade, tá? Pode passar mais um pouquinho? E aí a quadra por dentro. Aí a gente já vê que são outros símbolos. Não tem símbolos religiosos aqui, né? Tinha o Guefo, que era o ratinho do traficante, Tim Maia, reaparece Bob Marley e outras figuras da música, dos esportes, quer dizer, fazendo uma referência aí, o Guefo, que era esse
ratinho lá do traficante, porque tinha nessa mitologia do tráfico, sempre o traficante tinha um ou outro animal assim exótico, né? Então, em 2015, eu começo a observar isso. E aí me chama a atenção, pode passar só mais um pouquinho, essa dimensão aí de duas regiões morais, né? Usando aí o Goffman para a gente pensar essa situação. Numa região, digamos assim, moral de fachada, ou seja, essa que se relaciona com expectativas, né? Ou com perspectivas a respeito do que se espera dessa fachada, né? Tem um comportamento que se expressa aí nessas imagens, que é a valorização de uma gramática e de uma estética pentecostal, sobretudo essa motivacional. Na região de fundo, onde são eles ali, os traficantes, de área de bem do domínio, bem singular, acontece dos elementos serem outros, né? Então tem um jogo ali muito interessante que eu vou analisando num artigo que saiu aí na Vibrant em 2018, que eu estou atualizando um pouco esse debate com outras referências e outras pesquisas para ver se a gente publica agora também, que é essa jogada que acontece ali, né? Então tem uma mudança interessante nisso que o Sanchi vai chamar da cultura pentecostal urbana, né? Que ele chamava de uma cultura popular urbana tradicional e que a gente podia aí assumir alguma reflexão em torno de uma cultura pentecostal em periferia também, entre muitas aspas, falando tanto do processo de institucionalização, mas também de uma difusão, ao mesmo tempo de códigos morais de referência, de expectativas de vida, de visão de mundo, que é muito partilhada entre esses universos, né? Pode passar, Mari, por favor? E aí, queria explorar com vocês, e uma coisa que tem muito diálogo com o trabalho da Mari aqui também, né? Que diz respeito ao que conformaria, digamos assim, essa cultura pentecostal de periferia, aqui, entre muitas aspas, né? Um primeiro ponto, acho que é essa valorização do empreendedorismo e da disciplina para o sucesso como resultado de diferentes influências, dentre as quais destacaria a teologia da prosperidade, a relativa difusão de referenciais da psicologia positiva, né, que no âmbito das igrejas seria da confissão positiva, e, consequentemente, uma nova relação com as situações de desemprego e subemprego, né? São trabalhados sentimentos de confiança no presente e no futuro, empoderamento, performances corporais. Nesse sentido, além do incentivo à abertura de um negócio próprio, são valorizados o engajamento em projetos culturais, artísticos e esportivos, muitas vezes realizados por instituições religiosas, anunciados como potentes inculcadores dessa disciplina para o sucesso, tá? Um segundo ponto desse gradiente aí da cultura pentecostal de periferia seria a noção de que o esforço pessoal produz vitórias, o que fornece as bases dos itens anteriores, né? É importante destacar que, em contexto social de vulnerabilidade, nos quais o Estado oferece precariamente seus serviços, o contar consigo mesmo, entre aspas, e com redes mais ou menos orgânicas de vizinhança e parentesco, sempre foram recursos para a sobrevivência. Contudo, observa-se uma ênfase ali nos esforços individuais, tá? Embora essas redes continuem, né, proporcionando apoio quando elas estão disponíveis. Um terceiro ponto seria essa valorização moral da família nuclear e de papéis de gênero definidos entre homens e mulheres, né, uma forma de exemplaridade de gênero cristã performada cotidianamente, como a gente vê com a Jaqueline Teixeira, também com o Eduardo Dulo, e uma valorização da autoridade, um elemento que eu tenho trabalhado bastante para pensar essas configurações atuais que envolvem a política e esses atores religiosos cristãos, tá? E a sociedade mais ampla também. Um quarto ponto, que seria esse que do ponto de vista religioso, a gente pôde observar uma diminuição do que Sanchi chamou de porosidade das identidades, que permitia a cada um participar ao mesmo tempo de definições institucionais múltiplas. A gente vê uma redução desse espectro, embora, como o Joey Robbins lembra a gente, a força do pentecostalismo no Brasil e no mundo, ela reside justamente na capacidade
que o pentecostalismo tem, os evangélicos têm, de adaptar. Ao mesmo tempo que é disruptiva, ela é adaptativa também, né? E um quinto ponto, que seria o amplo uso de metáforas e analogias que remetem à guerra, à disputa, à tribulação, né? Todas as formas inspiradas em uma teologia do domínio que marca as doutrinas e ritualísticas de igrejas pentecostais hoje, tá? Pode passar mais um pouquinho, Mari, para a gente avançar agora nessa dimensão, já para finalizar, do contexto em Acari, né? Porque o final dos 2010, digamos assim, e agora, já é uma outra conformação. Quer dizer, tem duas gestões sucessivas de traficantes que não são evangélicos lá, que nem estão nesse movimento de ida e volta, ou participando, porque alguns que eu entrevistei para o livro eram traficantes que eram dizimistas, participavam de campanha, ao culto dominical, então, assim, tinha uma integração, né? Ao mesmo tempo em que estava no tráfico. Mas esses não são, agora, que estavam na gestão, são bandistas. Então, por essa dimensão e por outros interesses e dinâmicas que são próprias ali do tráfico, essas pinturas, elas deixam de acontecer, elas deixaram de ser incentivadas, e o que, passando lá em Acari, vendo as marcas, são paredes brancas e tintas marrons, né? Onde se encontram as bocas de fumo. Então, esse processo agora é, por um lado, isso, né, que chama atenção, que eu vim elaborando essa noção até das facções, elas estarem se organizando e se apresentando a partir desses elementos religiosos distintos. Então, teve recentemente aqui uma atuação importante do Comando Vermelho numa favela aqui em Laranjeiras, no bairro onde eu moro, e aí, poxa, imediatamente um conflito, uma questão, e colocaram uma imagem de São Jorge, né, ali na subida da favela, aquilo me chamou muita atenção. Então, eu estava começando a elaborar uma noção de que as facções estavam operando a partir desses elementos simbólicos religiosos, né? E o que a gente vê, assim, é que não é fácil nada disso, porque o terceiro comando inteiro não é um comando evangélico, né? Há diferenças internas. E esse processo da judaização do pentecostalismo no Brasil, ela chega também às favelas, né? E ela teve o caso muito mediatizado aí do Peixão, né, que formou esse complexo de Israel, e é interessante porque o complexo de Israel se forma e foi anunciado na mídia social de um dos traficantes. É incrível, os traficantes também terem as redes sociais e anunciarem o que está sendo tomado, o que está sendo conquistado, e falou assim, agora finalmente complexo de Israel, porque assim, 5 favelas, as 5 pontas da estrela, mas isso já estava acontecendo em outras favelas. As bandeiras de Israel já estavam sendo pintadas em outras favelas. Novamente, aí a questão do Deus de Israel, o Deus da força, a pátria próspera, quer dizer, por um lado, esse Deus da força e da proteção e da prosperidade. Então, isso ajuda muito a gente a pensar como é que esses símbolos vão sendo articulados aqui. Essa foto é do Fernando Souza, né, da Quiprocó. A gente está fazendo um projeto aí comum que vai sair num pequeno documentário, e essas imagens vão ser utilizadas. Então, a gente, para pensar assim, alguns corolários, já encerrando, né, sobre essa questão toda, um que é o fortalecimento disso que foi sendo chamado da intolerância religiosa, né, que é cunhada como intolerância religiosa a partir da década de 90 e daquele evento chamado Chute na Santa, mas é o fortalecimento dessa intolerância religiosa na base social. Lembrar que mesmo com o advento da República, a gente teve muitas políticas de inclusão, né, um fortalecimento da perspectiva democrática, mas de fato, o Estado foi ator direto na produção disso que foi chamado da intolerância religiosa. O Estado, ele foi um promotor disso e continua sendo, assim como o Zé Cláudio falou sobre a relação das milícias e da violência, ela está de mãos dadas com o Estado. A produção da violência, ela não acontece a despeito do Estado, por uma fraqueza do Estado, ela acontece no seio do Estado, né? Assim também a intolerância religiosa, historicamente, ela acontece no seio do Estado, ela é formadora da nação.
né? E aí a gente vai vendo, atualizando os arranjos, a nossa observação sobre esses arranjos, atores, as narrativas que vão formando isso, que a cada momento está compondo um conflito religioso que acontece na nossa nação desde sempre, né? Então, nessa base aí, agora temos uma dispersão desses atores que perpetram a intolerância religiosa, e a gente somou mais um a eles, que são alguns traficantes, né? Não são todos os traficantes, mas alguns traficantes que atuam pelo domínio territorial, também a partir de uma dominação religiosa, ou seja, uma demonstração de força que ela passa pela dimensão religiosa, né? O que chama muita atenção. Tá? Agora, o desafio também é esse, né? Porque esses agentes públicos são oriundos desse universo moral, né? Dessa religiosidade difusa que aposta numa teologia do domínio, está formando esses agentes públicos que estão compondo. A gente viu isso quando fez a pesquisa no DEGASE, né, o sistema socioeducativo, também no sistema prisional. A gente vê isso no atendimento da saúde pública. Então, como é que essas moralidades, digamos assim, os valores morais de referência vão informando e formando as bases que são de atendimento das pessoas, né, e que vão fortalecendo uma institucionalidade que opera também pelo fortalecimento do conflito, né, da intolerância. Então, a gente pode passar, Mari, mais um pouquinho, que são essas ações, né, para a gente um pouco assim, o que a gente faz diante de uma situação dessa. Eu acho que tem um contexto aí que a gente teve muito positivo no âmbito do Estado durante algum período, de campanhas públicas que denunciavam a intolerância, né, e que buscam produzir a ideia de que é moralmente negativo, né? Ao contrário do que se foi explorando mais recentemente, né? Também o fortalecimento do movimento social organizado, lembrando que nenhuma solução para esse quadro que a gente vive hoje, ela é individual, ela precisa ser uma solução coletiva, né? Provocação do Ministério Público em causas coletivas, isso veio acontecendo, a gente está num momento mais triste, eu acho, em relação a essa agenda, mas isso foi acontecendo, e também campanhas, né, que provoquem a razão. A gente sabe, do ponto de vista sociológico, antropológico, que só informação não produz mudança de comportamento, né? Mas as informações, elas também são importantes para mudanças de comportamento. Então, nesse sentido, eu acho que com um certo distanciamento a gente consegue entender que esses conflitos religiosos, né, eles são históricos, e essas mobilizações de símbolos religiosos pelo Estado ou pelos atores que se dizem em contraposição ao Estado, né, ela é corrente na história mundial, foi no Brasil e continua sendo, né? Agora, eu acho que a gente precisa ir percebendo essas atualizações situadas que vão acontecendo para entender quem são esses atores e entender como é que a gente pode se movimentar, ou seja, tanto do ponto de vista analítico quanto do ponto de vista social, como é que a gente se coloca em relação a isso, né? Um outro ponto, como esses conflitos estão na base da nossa nação, eles são muito reveladores, né, de desigualdades estruturais na nossa nação, que perpassam por essa questão racial e de classe muito fortemente. Então, com isso eu finalizo, agradeço muito aqui a todos os meus colegas e alunos que estão aqui com a gente. Maravilha. Muito obrigada, Cris, por essa grande aula, né, que você nos deu, nesse grande percurso, né, de pesquisa, não só seu, mas também, né, transitando aí por outros trabalhos, trazendo tantos trabalhos importantes, marcantes, né, que compõem, né, essa grande discussão. Tem muita coisa para pensar, né, e muita coisa para discutir, certamente é uma fala muito rica, né. Então, eu queria abrir para o debate. A gente pode combinar assim, o chat fica disponível para quem quiser ou se inscrever para falar pelo microfone, ou digitar a sua pergunta e eu leio para a Cristina. Né? A ideia é que a gente possa continuar, né, conversando com ela mais um pouquinho, né, a partir do que vocês pensaram. Os alunos da disciplina, né, que estão presentes, eles também leram uma parte do seu trabalho, então a gente teve já uma
conversa prévia, né, para ajudar a entender, né, esse universo. Tenho certeza que eles aproveitaram muito. Então, gente, fiquem à vontade, né, para fazer suas colocações, né, e aí, só enquanto o pessoal está pensando, né, não pude deixar de pensar, quando foi noticiado, todas aquelas questões em torno, mais recente, né, da pandemia, a atuação de diferentes facções, lideranças, né, em relação à pandemia, acionando movimentos, né, ou de contenção da doença, ou mobilizando também, né, essa comunidade a partir dessas facções, né. E aí, ao mesmo tempo, saiu essa notícia da bandeira de Israel, né. Então, essa relação, né, que passa por ações dentro dessas favelas, comunidades, né, de segurança e agora de saúde, né, que chamou a atenção, juntando religião, né, é tão complexo, né, que nos faz pensar não só como a dinâmica você falava, né, mas quanto isso vai desafiando a reconfiguração, né, dessas dimensões, né. Então, de certa forma, né, a gente só recebeu essas notícias, porque a gente está um pouco distante, vieram do Rio, e você ajudou a organizar, né, um pouco a reflexão, né, mostrando um pouco esse encadeamento, né, desse processo, né, o quanto que isso vai sendo um processo construído a longo prazo, né, o quanto isso vai sendo uma dimensão, né, de configuração de relações, né, que não tem a ver só com o local, mas com contextos mais amplos. Eu acho que a Raíssa que levantou a mão, se eu não me engano. Foi, Raíssa? Oi, boa noite, está dando para ouvir, gente? Tá, se você quiser também abrir a câmera. Assim, é que eu estou usando outro fone, não sabia se estava dando certo. Mas, então, gente, boa noite. Obrigada pela aula mais uma vez. Estou apaixonada nessa disciplina, estou gostando muito. E eu queria comentar algumas coisas sobre o que foi falado. Eu achei muito interessante quando foi comentada a questão das imagens, né? De ver a imagem não só como uma forma de contar, mas uma forma também de descobrir. E quando eu estou começando iniciação científica em jovens envolvidos com tráfico de drogas, né? E foi uma coisa que eu percebi muito, assim, nesses territórios mesmo, né? O quanto essas imagens têm a dizer, através de muitos desenhos também que eles faziam, né? Não só nas paredes, mas desenho quando a gente estava no programa de intervenção à criminalidade em que eu trabalhei aqui em Uberlândia. Então, eu vi o quanto essas imagens têm a contar também. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência, assim, esse insight que você falou em relação a tudo isso, que é uma coisa que eu vi muito no livro do Drauzio Varela também, sobre o Carandiru e alguns outros temas, as imagens dentro da prisão, coisa assim, e eu acho que elas realmente têm muito a dizer, e eu queria saber qual foi um pouco mais sobre a sua experiência, né, com essas imagens e de contar e descobrir esse território e essas relações através disso. Uma outra coisa que eu queria comentar é que eu, quando eu trabalhei nesses territórios, nessa questão da criminalidade, assim, analisando isso, eu vi muito essa ambiguidade também, né? Que eu estava até lembrando esses dias que teve, por exemplo, toda aquela polêmica em torno daquele estupro, né, com a menina de 10 anos e toda a questão religiosa envolvida nisso. E eu lembrei que um dia a gente fez uma atividade numa favela aqui de Uberlândia, no espaço de uma igreja, e era sobre abuso sexual. E no espaço, a palestrante até falou, né, que a religião às vezes tinha implicações negativas em relação a isso, mas essa igreja, em momento algum, impediu a nossa exposição ali e também não impediu que a gente voltasse em outros momentos para falar aquele tipo de conteúdo. Em contrapartida, existiam outras igrejas da mesma natureza, designação, digamos assim, que faziam esse impedimento. Então, foram algumas descobertas que eu achei interessantes, assim, igrejas que faziam atividade de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e várias outras questões que às vezes não são colocadas, né, que a gente não pensa. Inclusive, trabalhei com uma pastora evangélica nesse programa de prevenção, e eu acho que ela dissociava, na medida do possível, as coisas assim, de uma maneira que eu não imaginava, né. Então, se você puder comentar mais sobre essas ambiguidades, digamos assim, que existem também nesses territórios, eu gostaria também, porque eu acho que às vezes acontecem muitas situações que, num certo senso comum, assim, que a gente vê em relação a essas religiões, não são postas e que eu acho que são muito interessantes a gente pensar, né, sobre a atuação da religião nesses territórios
e a partir disso como ela vai se ligar também com essas facções e com a criminalidade de modo geral. Mas é isso, obrigada, gente. Obrigada, Raíssa. A Mariana também se inscreveu, acho que a gente pode juntar também a pergunta de mais uma pessoa. Mariana, é contigo. Oi, Cris, queria te dar parabéns. Eu já tive que falar algumas vezes, né? Eu fiquei muito impressionada com essa aula, porque, não sei, eu fiquei meio emocionada, porque são trajetórias de pesquisa que se cruzam também, né? Eu vi na sua um pouco a minha, né? A Cláudia também estuda isso há muitos anos, eu acho que ela também deve ter ficado tocada, porque a gente chegou numa idade que a gente está pensando em décadas já, né? Sim. Então, você revisitou de uma maneira muito interessante esses 30 anos, né? E que eu acho que a gente está num momento muito privilegiado das ciências sociais brasileiras, porque a gente está conseguindo fazer esse balanço dessa nova república para entender o momento presente, né? A própria eleição do Bolsonaro, né? A parte das margens mesmo, como é que a gente compreende essa mudança da política institucional a partir das margens. Então, a sua aula ela é muito impressionante, porque você revisita 30 anos nessa coisa microscópica, né, das imagens que foram se alterando nos murais, né? Então, queria te dar parabéns, e foi muito bom você começar pelo Marcos Alvito, que escreve esse livro que é muito impressionante, né? E eu devo, apesar dele ser meu orientador também, eu devo muito a ele também a parte da minha orientação teórico-metodológica do mestrado, né? E a pergunta que eu queria te fazer era um pouco sobre o que você falou por último, se você tem alguma hipótese para essa, digamos, talvez seria a terceira virada, né? Que é a da judaização, digamos que é a terceira, né? Você tem uma coisa mais plural nos anos 90, como você parte do Pierre Sanchi, depois você tem esse movimento, né, dos traficantes evangélicos em Acari, aí você tem os grafites, você tem essa cultura pentecostal urbana, e agora você tem essa outra coisa que é a imagem de Israel. Eu tive, até com a presença da Jaqueline, na Marcha para Jesus de São Paulo, ano passado, né, e fiquei muito impressionada com a quantidade das bandeiras também de Israel, muito impressionante. Essa virada para o judaísmo, ela parece que, pelo menos na Igreja Universal, ela tem um marco que é a abertura do Templo de Salomão, né, na Igreja Universal do Reino de Deus, e o uso cada vez mais constante do Edir Macedo por símbolos, né, do judaísmo antigo. Aí você já deu umas pistas, né, essa coisa do Deus poderoso, o Deus da guerra, o Deus que protege, o Deus da prosperidade, mas eu queria que você me desse algumas outras pistas, ou quisesse desenvolver um pouco mais sobre isso, porque parece que coincide também com esse fenômeno mais recente brasileiro, que é desde 2013, né, essa espécie de caixa de Pandora que se abriu na sociedade brasileira, da polarização e da ascensão da extrema-direita. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas eu vou falar sinceramente, eu fiquei emocionada, de verdade. Parabéns, Cris. Ah, que lindas você, Mária, Raíssa, Cláudia. É um prazer enorme, muito grande. Eu fiquei emocionada agora, você falando que ficou emocionada, eu fiquei também. E eu não sei, vocês estão me vendo aí? Então? Sim. Tá. Então, queria falar assim sobre a dimensão da pandemia e a regulação do tráfico, né? Esse lugar, assim, parecendo uma figura moralizadora num contexto como esse, gente. É porque a realidade, ela está desafiando tanto a gente, eu acho que está sendo tão difícil ser sociólogo nesse momento, né? Me parece assim que os historiadores agora estão rindo da gente, porque num certo momento a gente aparecia falando de tudo e agora eles estão aparecendo com a calma de falar dos processos e a gente assim dando conta, queima-roupa das coisas que estão acontecendo. Então a gente precisava viver para ver isso, né? Quer dizer, tem um presidente da República que estava falando para as pessoas não usarem máscara, para as pessoas não se limitarem em sua circulação, e de repente o tráfico com carros de som passando nas favelas, né, fazendo essa orientação, dando toque de recolher da pandemia,
toque de recolher sendo dado pelo tráfico. Então, isso é impressionante, isso desafia qualquer possibilidade de análise nossa mais profunda, porque era inesperado nessa roda, né? Agora, claro, também foram se acomodando. O que aconteceu na pandemia nas favelas não foi fácil, não, tá? Não foi fácil, não, e é muito delicado a gente até tratar sobre isso, porque eu me sinto assim, todo objeto que eu estou tratando, eu me sinto sempre no limite de correr o risco de ampliar estigmas em relação aos grupos e às pessoas. E isso é a coisa que eu não quero, mas acaba a gente avançando em certas agendas e trazendo à baila certos temas e a gente acaba dando, digamos assim, munição para pessoas que estão a fim de corroborar estigmas. Mas o fato é que foi muito difícil essa dimensão aqui nas favelas, pelo menos no Rio de Janeiro, né? As pessoas estavam circulando muito. Né? E a coisa da máscara era difícil por inúmeros motivos. Agora, tinham muitas iniciativas também, não só do tráfico, evidentemente, mas do movimento social organizado, várias lideranças jovens fazendo um movimento super lindo de contenção das pessoas, mas assim, difícil, porque todas as condições desafiavam, né? Locais e supralocais de novo. Agora, Raíssa, é muito bacana isso, porque o Milton Guran, ele é um cara da fotografia que fez um livro e fala assim, o uso da fotografia nas ciências sociais, né? E aí é isso, as fotografias que ora são usadas para contar e as fotografias que são usadas para descobrir. Claro que ao longo de um trabalho, né, a fotografia ela vai exercitando diferentes lugares, tá? Mas é fato que ela aparecia. Aí tem um texto muito maravilhoso da Lilia Schwartz chamado Lendo e Agenciando Imagens, de 2014, está na revista Sociologia e Antropologia, tá? Ele é muito bom esse artigo, porque ela vai nos impelindo a ler as imagens, a não tratar nas ciências sociais as imagens como esse lugar só para ilustrar. É que é claro, aqui eu botei 70 slides quase, né? Eu não pude falar foto a foto, mas a verdade é que cada foto, um conjuntinho de fotos, ela informa tantas coisas, e a gente pensando nessa relação das dinâmicas, que a gente podia fazer muitas elaborações e artigos a partir de cada uma delas, tá? Mas nesse Lendo e Agenciando Imagens é isso. A imagem, ela compõe o texto, ela não é uma coisa anexa, né? Ela é um texto também para ser lido. E é nesse sentido que eu fui trabalhando, eu fui ganhando consciência, Raíssa, ao longo do meu processo de pesquisa, da importância dessas imagens para entender diferentes dinâmicas. Porque aí, quando entra o grafite cute, aquele grafite animado, né, motivacional, do cristianismo motivacional, que eu vou chamando assim, publiquei até um artigo na revista aí da USP sobre isso, esse grafite motivacional, ele chega quando esse traficante ele se mudou. Esse traficante aí, o Jeremias, ele abriu uma igreja em Brasília, tá? Ele é pastor numa igreja em Brasília. Então, assim, são os fluxos. E aí ele saiu porque teve, dizem, né, uma treta ali dele com o pastor, esse da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, o Marcos Pereira, e aí o que acontece é que, claro, os traficantes, quando eles saem do crime, orientados pelos vários pastores que vão fazendo o seguinte, os caras são apegados em dinheiro, então tem que fazer o quê? Ajudá-los a se organizarem para fazer uma passagem, dar uma sustentabilidade econômica a essas pessoas para elas saírem. Então orienta a compra de... e eles já faziam isso, né? Antes era compra frota de táxi, posto de gasolina, loja era de R$1,99, hortifruti, todo um comércio, né? Para um pouco assim, eles poderem se sustentar a partir da saída do tráfico, né? E aí ele dizem que ele teria colocado uma fazenda no nome de uma irmã do pastor Marcos, e o pastor Marcos depois não quis devolver, porque também achou que o irmão dele, do pastor Marcos, não foi apoiado quando o irmão saiu candidato, ele não teve o número de votos expressivo em Acari. Então, enfim, se é verdade ou não exatamente isso, não importa. O que importa é que apresenta um dissenso e uma mudança, e que as imagens elas vão mostrando isso. Então, assim, muito interessante a gente se apropriar da imagem, entender assim, a leitura que a gente tem que fazer delas, né? Em relação à ambiguidade, se eu bem entendi, eu acho que nas favelas e fora delas,
é muito forte, é cada vez mais forte isso. Segundo os números do IBGE, a gente tem pelo menos 1.300 denominações evangélicas no Brasil. Aí não dá para a gente falar que é tudo universal, que é tudo Igreja Internacional da Graça, tem uma diversidade, né? E tem um movimento não denominacional muito grande desses evangélicos desigrejados, né? Que é diferente da noção do desviado. Então, são muitas formas de estar na favela sendo evangélico também, né? Tem uma juventude nesse artigo aí que vai sair em breve, tomara. Eu estou falando sobre isso também, de uma juventude que se articula muito e que é uma juventude engajada a partir do engajamento religioso também, tá? Então, isso é muito pulsante, é muito bacana da gente acompanhar, também numa ideia da gente falar o que está acontecendo e também fugir dessa ideia de reforçar estigmas sobre os evangélicos, né? Que não faz sentido. E para Mari, muito obrigada também por todas as perguntas e comentários. Eu fiquei muito emocionada, e essa questão da judaização é uma coisa que a Mísia tem acompanhado. Agora, Edilaine Gomes, ela já fala sobre esse processo de judaização desde a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E esse processo ele corresponde a questões que não são só nacionais, né? Assim como eu estou acompanhando pela Anajure, essa associação de juristas evangélicos, essas redes internacionais, digamos assim, que conformam uma certa direita cristã, o que acontece é que essas redes elas também passam por essa perspectiva dessa judaização, e que tem a ver com um elemento conservadores de direita, sim, porque a gente deve lembrar que quando a gente teve os sucessivos governos de esquerda, existia um posicionamento meio crítico em relação ao Estado de Israel, crítico historicamente, e crítico e até assim mais próximo daqueles que eram vitimados, digamos, pelo Estado de Israel, né? Então, assim, quando essa direita se apresenta, ela se apresenta com muitas faces e símbolos. Então, o símbolo de Israel é ao mesmo tempo uma religiosidade, é uma prosperidade, é a força e é também, evidentemente, um elemento que conforma o establishment, entendeu? É autoridade, porque o que a gente está vendo no mundo pós-estrutural é que justamente também essa questão da autoridade ela foi parecendo ruir, né? Você não tinha mais definições, às vezes, em torno de gênero, de posições, e havia uma demanda sobre essa dimensão da autoridade. E Israel, e toda essa dimensão e simbologia religiosa, ela também representa isso. A autoridade branca, porque quando a gente está falando dessas redes internacionais aí que cruzam esses elementos e atores que são evangélicos, mas que operam por essa perspectiva judaicizante, ela está operando também numa determinada inflexão política e de resgate. Isso que eu estou trabalhando como a retórica da perda, que é uma percepção que olha para o presente. É como o Walter Benjamin, está fazendo 80 anos de morte do Walter Benjamin, a gente tem que lembrar dele. Ele falava desse momento da história, da negação do presente, né? Do passado que era duro, mas de um presente que se anunciava que eram ruínas, né? Então, assim, aquele anjo da história, ele olhava negando aquilo tudo. E nesse contexto se estabelece uma estratégia em torno da retórica da perda, que é a recuperação desse passado que muitas vezes é mítico, mas que muitas vezes conforma realmente aquele lugar da autoridade, do estabelecido, do lugar da elite. O livro do Castel, Ruptura, falando sobre isso, quer dizer, a crise das elites, crise global, a crítica global em relação às elites, e isso informa até no âmbito da cultura, como é que é valorizado os programas e essa estética da periferia é valorizada pra caramba, né? A diversidade passa a ser, digamos assim, valorizada em termos do mainstream da arte. Então, a gente lembrar assim que é uma composição, né? Então, tem os trabalhos aí da Edilaine Gomes falando especificamente como é que essa judaização ela já vem com a Igreja Universal com muita força, tem as redes internacionais, tem a Mísia acompanhando esse processo mais recentemente, e a gente deve lembrar da questão das elites e da direita, digamos assim, que se apresenta a partir desses elementos da recuperação de uma força. Tá? Então, minha reflexão vai nessa linha, assim.
Muito obrigada, Cris. Acho que eu respondo em nome de todos o agradecimento. A gente tem aqui pergunta da Juliana Farias. Olá, Juliana, que bom que você está com a gente aqui. A Juliana também vai estar conosco mais à frente, numa mesa. Ela coloca boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a Cris, maravilhosa demais, e perguntar também se é percebida de alguma forma a conexão com Israel. Espera aí que o chat andou, sai do lugar. Não apenas via religião, mas também via intercâmbio de armas, tecnologias de controle, de guerra, enfim. Se essa outra parte aparece também nesse imaginário dos traficantes evangélicos que você acompanha. Depois tem a inscrição do Luciano. Luciano? Sim, está aparecendo já? Acho que só um instante. Ainda não? Ainda não. Vou esperar aqui. Acho que a voz já apareceu, eu vou falando e de repente minha imagem aparece, né? Enfim, então queria também parabenizar a Cristiane pela aula. Ainda bem que a gente gravou, porque cabe rever, é muito rico, né? Você, né, retoma toda uma trajetória já longa de pesquisa, né? O que coloca, né, uma vantagem assim, grande, né, para pensar toda essa riqueza de temas que você apresentou, e mais do que isso você nos atualiza, né? Ou seja, eu já li bastante o seu trabalho e fiquei bastante curioso aí com essas, né, as suas novas formulações que você está apresentando agora, faz a gente pensar muita coisa, e mesmo anotando aqui, eu acho que eu perdi muita coisa, por isso que eu vou ter que voltar para assistir. De qualquer forma, eu queria tentar aproveitar esse momento e pensar algumas coisas que você falou a partir da pesquisa que a gente está realizando aqui em Uberlândia também, se você permitir, né, assim, a gente fazer essa ponte aqui breve. Eu não vou poder explicar muito sobre a pesquisa, porque levaria algum tempo, mas quando a gente está, né, encontrando e analisando essas igrejas pentecostais, né, num espaço também periférico, o que nos chamou a atenção inicialmente foi a proximidade de algumas lideranças evangélicas, ou, né, de evangélicos como um todo, na composição de um movimento social que lutava por moradia, né, que luta por moradia, né, e que isso, num primeiro momento, parecia, até hoje, né, se mantém como algo distante daquela visão, de certa forma, baseada no preconceito, no estigma, do que seriam as posições dos evangélicos como um todo, né, tal como se diz, né, que eles estariam mais próximos desse campo conservador. Mas, ao mesmo tempo, na ocupação que atualmente a gente está analisando, nessas primeiras observações que a gente estava tendo e que foram interrompidas agora devido à pandemia, por vezes nos chamava a atenção também uma certa defasagem entre, se não os símbolos, mas a retórica, né, que o movimento social trazia, né, a gente está falando do MTST, né, e essa retórica, ou de repente, de forma mais ampla, né, todo um discurso, uma cosmologia evangélica, né, até talvez pela própria origem, né, do MTST, que ainda estava muito próximo a alguns das formas de se colocar e se mobilizar que estavam lá nos SEBRES, né, então está trazendo uma ideia de comunidade, enfim, e os evangélicos, de repente, numa mesma fala, trazendo um pouco dessa sociabilidade agonística, né, dessas, né, busca, né, de uma construção de si através do empreendedorismo, enfim, que parecem um pouco distantes. E aí eu fiquei pensando, né, quando você fala rapidamente assim, sobre os movimentos sociais que aparecem lá em Acari, se isso não aparece para você nas suas pesquisas também. Ou seja, qual seria a possibilidade de que isso já foi colocado por outros, né, de uma espécie de uma tradução desses movimentos que talvez sejam mais ligados à esquerda, né, com, né, esses fluxos, essas transformações nesse sentido que estão indo, né, essa cultura urbana evangélica. É mais a minha questão. Obrigado. Passa a palavra. Antes de passar a palavra para a Cris, tem alguns comentários. Acho que vale a pena a gente ler os comentários, mesmo que não sejam perguntas. Deixa eu encontrar aqui. A Caroline Pérez diz que acho que houve um aumento do ódio aos traficantes por um aumento da violência
ou dessa sensação. Raíssa, sim, mas sinto que essa estereotipagem tem ganhado mais força nos movimentos sociais, por exemplo, infelizmente, né? Um pouco seguindo um pouco a linha do Luciano. Acredito que os trabalhos nessa temática contribuem muito para ampliar o debate. Muitas pessoas agradecendo. Acho que não temos mais perguntas por hora. Tá. A Caroline, desculpa, Caroline. Acho que houve um aumento do ódio aos traficantes. Desculpa, era né, uma pergunta, né? Você queria emendar. Acho que houve um aumento de ódio aos traficantes por um aumento da violência, ou dessa sensação que ajudou os evangélicos a olharem para eles, não tanto com acolhimento e mais desejando sua morte. Eu vi alguns cristãos dizendo que queriam armas para se defender de bandidos. Tá. Então, também muito obrigada aí por essa rodada, a generosidade de vocês, muito legal, tá? A Ju, nossa, que saudade, né? A gente esteve muito próximas aqui também, lá na UERJ, né? A Cláudia também, hoje professora aí. A gente, lá naquele prédio, nos reunimos, pensamos, passamos por muitas coisas ali na UERJ, muito legal lembrar disso. E a Ju é uma pessoa que trabalhou, assim, também me inspirou muito com essa dimensão de trabalhar as imagens, a arte de rua. O trabalho dela também traz muito essa dimensão, né? E que eu gostei muito de ler à época também. Agora, em relação a essa questão do tráfico e a judaização, aí eu acho que tem um plano cuidadoso para a gente entrar, porque são diferentes atores que a gente está falando de políticos, a gente está falando de uma direita assim, de classe média, depois a gente pode falar de uma elite, aí a gente está falando dos mais pobres, aí os traficantes, que são muitos atores, e não dá para tomar que a judaização, seja da política ou do pentecostalismo, vai atingir a todos, né, de igual modo, claro. Então, assim, o que eu observo em relação aos traficantes é que nessa questão difusa aí do pentecostalismo, na conformação de uma cultura aí pentecostal de periferia, há aqueles que, de fato, eu acho assim, que têm o valor moral de referência cristão como um valor moral de referência para eles, tá? Alguma coisa assim. Eu via isso, teve um diário de um traficante que saiu falando dessa coisa agônica dele, queria sair daquilo, mas o cara se sentia preso naquilo, mas tinha um valor, uma utopia que passava pela religião, tá? Mas também a gente sabe que há muitas apropriações situadas em torno de uma representação da força. Então, assim, os santos católicos que eram mobilizados não eram quaisquer santos, né? Era o santo esse forte que matava o dragão embaixo do seu, sabe, da sua espada. Então, tinha essa imagem do bélico, por isso que a teologia, o Marco já discutiu isso desde as Coisas de Acari, essa, digamos assim, um ethos que é similar, esse ethos da guerra e a teologia do domínio, quer dizer, encontra ali, né, essa coisa da paranoia que a Juliana trabalhou nas publicações dela, também ajudou a pensar, quer dizer, é um ambiente desse. Então, o uso de simbologias e de elementos que produzem uma identidade, porque a gente sabe assim também que essa identidade, ela produz uma força de um grupo, né? A gente estuda isso para diferentes grupos, isso para os traficantes também não é diferente. Então, se sentir, digamos assim, mobilizando esse Israel mítico aí da judaização, ele tem apropriações muito diversas para esses atores. Então, para os traficantes, eu acho que tem uma dimensão ali muito que é o da força e da prosperidade. E a gente deve lembrar também que Israel, daquele tamaninho dele, ele recebe tropas do mundo inteiro tanto para darem treinamento lá, mas também para eles oferecerem tecnologia de segurança, né? Então, assim, tem uma representação muito grande em torno da força, tá? Esse Israel mítico, então, é religião e essa percepção do lugar que eles têm especial, que eles
né? Eles existem no meio de um barril de pólvora, praticamente, né? Então, assim, isso é considerado nessas aproximações aí simbólicas, né? Em relação ao movimento, uma coisa bem interessante, me chamaram em São Paulo, tem uns 2 anos, para falar num grupo de esquerda, estava justamente se articulando, porque a própria esquerda, assim, de um modo geral, tinha muita antipatia em relação aos evangélicos, né? Porque era um lugar do obtuso, tá? O catolicismo tinha uma grande tradição na esquerda brasileira, né? A teologia da libertação, mas a missão integral e esses evangélicos de esquerda, que tem uma trajetória enorme no seio evangélico nacional, eles eram pouco vistos e contemplados. Então, pareciam sempre aqueles evangélicos do mainstream, os mais conservadores, com um discurso privatista, e a esquerda absorvia esse lugar. Só que começou a ver isso que a gente está falando aqui, que como é que a gente, numa perspectiva longitudinal, vai vendo esse crescimento que eu mostrei para vocês nesses dados, o crescimento dos evangélicos na periferia, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista dos valores morais de referência, ou de uma certa narrativa, das estéticas, das gramáticas que vão ocupando. É uma sensibilização das pessoas para esse universo. E isso acontece de um modo muito consistente e paulatino, e vai alcançando o âmbito político também. Esse político que a gente poderia chamar assim de progressista ou de esquerda, tá? Então, no MTST, eles começaram a se defrontar com isso. E assim, a ter que valorizar, porque são atores numerosos, os evangélicos nesses grupos são numerosos, são muito ativos, são articulados, e dialogar com os evangélicos no Brasil é absolutamente fundamental. Tá? Então, eu acho que assim, é uma percepção da realidade, né? Que às vezes a gente, é isso que eu estava falando sobre a pesquisa, que a gente vai ganhando consciência da nossa relação com os objetos, dos próprios objetos e tudo mais, isso também vai acontecendo no âmbito da política. Então, eu acho que cresceu uma consciência dos grupos de esquerda, sejam ligados à Igreja Católica, né? Sejam aqueles que sem religião, eu acho que começa a crescer uma consciência em torno da importância dos evangélicos nessa política de base de esquerda também. Isso é uma coisa que a gente vai acompanhando e tem observado vários fóruns de esquerda nos convidando para falar sobre esses evangélicos, né? Quem são esses evangélicos aí, tá? E em relação ao aumento do ódio, eu acho aí que depende também. O Zé Cláudio estava falando sobre o miliciano como risco, né, o mal, tal, e o traficante nem tanto. Eu entendo, acho que ele estava querendo dizer ali, né, mas os traficantes, eles têm uma atuação muito difícil nos territórios também, né, muito complicada, operam um esquema de violência que é muito ruim, mas o que acontece é que a gente está falando das periferias, certas periferias, identificando, comprando esse lugar da milícia como esse lugar moral também. Que isso, eu acho que parte da dificuldade do enfrentamento social em relação às milícias tem a ver com isso. Por um lado, era um mal que atingia lá as periferias. Então, digamos, os formadores de opinião e as pessoas mais de elite não estavam preocupados com isso, achando que isso nunca ia chegar até aos seus lugares de moradia, né? Ao seu cotidiano. Mas isso está no cotidiano da cidade, do estado e do país. Então, não é qualquer coisa. Agora, o aumento do ódio ao traficante por um lado, uma relação moral com essa perspectiva aí da milícia como regulador e o tráfico como a bagunça, por um lado, né? Por outro lado, também o crescimento do uso de armas, da violência, porque a gente tem inúmeras facções. Aí tem o Complexo de Israel, tem o ADA, tem o Comando Vermelho, tem o TCP, porque não é mais TC, é TCP, e outros grupos, né, nas cadeias que vão se formando, também fazendo referência a Israel. Então, assim, é um complexo. É um complexo onde esses atores eles vão tendo um lugar cada vez mais sensível nessa história, né? E aí a gente começa a entender também essas falas mais violentas em relação a partir daí. Agora, também devo lembrar que mesmo na conjuntura em que os traficantes eram interessantes para as igrejas, no processo de conversão, porque fortalecia o capital delas, seja porque
tinha ali uma aposta, né, na virada, uma utopia em relação à conversão dessas pessoas também. Era muito tensa a situação desses traficantes evangélicos, entre aspas, né? Porque vários evangélicos diziam, esses traficantes, eles representam um mau testemunho. Ou seja, a aproximação dos traficantes das redes religiosas e a apresentação deles como evangélicos é alguma coisa que contribui negativamente para a imagem dos evangélicos no Brasil e no mundo, né? Então, também nunca foi pacífica essa relação, né? Nunca foi abraçado completamente esse sistema. Então, a gente também tem que lembrar disso para não achar que talvez seja uma coisa nova, né? Tem uma tensão ali que também já existia, tá? Muito obrigada de novo aí pelas questões. Maravilha. Muito bom a gente ouvir, né, debater e pensar junto. Estava lembrando do trabalho que você falou, tanto do trabalho anterior, né, do trabalho da Clara no século de favela, né, que ela fez aquela pesquisa sobre drogas e símbolos, e agora você estava falando como essas relações de aproximação são complicadas, né, entre os evangélicos e os traficantes, porque ao mesmo tempo que há uma vontade, né, de aproximar. Você citou também o presídio, né, não só dentro da favela, mas nos presídios, né, esse trabalho intenso que os pastores fazem de evangelização, de aproximação, né, com essas pessoas, né, e ao mesmo tempo tem uma relação próxima, mas ao mesmo tensa, né, porque a conversão pode não acontecer, né, a conversão completa, né, a radical, a ruptura radical, ela pode não acontecer. E aí o seu trabalho vai mostrando quanto que não necessariamente eles se tornam aqueles que vão ser capazes de dar o testemunho da ruptura, né, o testemunho do passado que foi deixado para trás, né, e construir totalmente uma vida moralmente, né, dentro dos critérios morais desejados pelo, né, grupo mais evangélico, né. Então, acho que é muito interessante pensar isso, que tem a aproximação, tem a atenção, e aí eu estava pensando como você falava sobre isso, lembrando também do trabalho da Mariana. Muito bom, Cris, maravilha. A gente tem coisa assim para ainda elaborar a partir do que você falou, que nem o Luciano falou, né, que bom que está gravado, né, a gente pode ouvir novamente, pensar de novo, ouvir de novo depois. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque também já está se aproximando do nosso limite, né, de horário. A Cris precisa descansar das nossas, né, encontros de várias lives. São várias, né, por semana. Mas a gente agradece muito, Cris, por ter, né, preparado, né, esse material tão amplo, tão rico, né, tão denso, né, com tanto cuidado. Acho que esse trabalho que você faz com, né, sempre discutindo, olhando com cuidado para não reificar, para não simplificar, né? Cuidado que é o olhar antropológico que traz, eu acho fantástico, né? Isso ajuda muito, não só quem está pesquisando, mas também, né, o diálogo que você faz com as pessoas que estão em outras áreas, que estão, né, em outros contextos, né, precisando também dessa interlocução, dessa mediação, né? Então, é fantástico. Agradecemos muitíssimo, né? Não sei se você quer falar alguma coisinha para fechar. Uma palavra final para agradecer mais uma vez aqui o convite, também a participação das pessoas. Acho muito legal a gente poder conversar de um jeito calmo, um pouco mais calmo sobre esses pontos todos, né? Que exigem isso, né? Um refinamento, uma tentativa de refinamento dessa situação toda. E você bem lembrou da Clara. Clara, ela teve um trabalho que me inspirou muito. Eu levei a minha tese para ela na sequência assim, da defesa, falando muito sobre como ela era importante nas minhas reflexões também. E lembrar uma coisa que a gente discutiu, eu e a Mari, na live que a gente participou na semana passada, desses atores, gente, que estavam no subterrâneo, para usar aí os termos do Elias, no subterrâneo da vida social, da vida política, e a gente está falando sobre um contexto, um momento onde esses atores eles ganharam uma centralidade. Tá? Então, assim, o pastor Everaldo, que de repente ninguém conhecia, tá todo mundo ouvindo falar dele à beça, ele já estava na gestão do Garotinho, cuidando da distribuição do cheque cidadão.
Só que era isso. Ele cuidou da campanha do Brizola e do Lula lá na década de 80. Então, assim, é uma pessoa que está na política há muito tempo, mas assim, nas franjas, nas bordas, que é onde a gente pode pensar também que a vida social acontece. Tá? Então, a vida social acontece muito nesses espaços e a gente fica olhando só, às vezes, para um certo lugar, né? Imaginando que as coisas estão acontecendo a partir dali e vai esquecendo esses movimentos. Então, acho que a gente tem, com o trabalho que vocês estão fazendo aqui, nessas lives, essas aulas, que é a possibilidade de falar o seguinte, é isso, essas margens, essas periferias, esses grupos, eles estão tocando a vida social, fazendo a vida social acontecer de um jeito muito pulsante, e a gente precisa sempre estar atento a essas dinâmicas se a gente quer pensar a sociedade do jeito complexo que ela é mesmo. Então, muito obrigada novamente, que venham outras oportunidades de encontro presenciais, né? Estou com muita saudade disso. Então, é assim. Obrigada, Cláudia, de novo. Obrigada, Cris. E, com certeza, presencialmente, para você tomar um café aqui com a gente e comer um pão de queijo. Opa! Cris, queria falar também mais uma vez, só para fechar, né? Obrigada. Isso que você falou por último é super importante, né? Que é essa ideia mesmo de que a gente pode interpretar o fenômeno brasileiro de várias maneiras. Claro que é importante a gente entender a política institucional, como você vem fazendo também, né? A dinâmica do Congresso Nacional, dos partidos, talvez os alunos nem saibam que você tem essa pesquisa muito interessante, mas para uma análise diacrítica tem que pegar essas margens nesses 30 anos, como você disse. E você falou da Clara, os alunos talvez não saibam muito isso, né? Mas o Marcos Alvito, que foi citado, a Clara Mafra, que foi orientadora da Cláudia, né? São figuras que meio que abriram caminhos mesmo, né? Para essa agenda de pesquisa. Você citou Drogas e Símbolos, Cláudia, eu lembro de ter lido na graduação, enfim, sei lá, 1999, e esse foi um turning point para mim, porque eu li o Drogas e Símbolos, eu estava fazendo meu TCC sobre saúde e religião, e eu falei, não, eu vou fazer sobre violência e religião, graças a Clara. Então, são figuras que abriram perspectivas teórico-metodológicas, né? É bom homenageá-los também. A Clara já não está nem mais entre a gente, né? Era só isso mesmo. Obrigada, Cris, e espero que a gente continue para, né, várias vezes essa interlocução. Muito bom, muito obrigada. Gente, então a gente vai encerrar e já deixo o convite para todos e todas estarem no próximo encontro, na semana que vem, que vai ser com a Carly Machado, no mesmo horário, no mesmo canal. Então a gente se encontra na semana que vem. Um grande beijo, abraços, obrigada, Cris. Beijão, tchau, tchau. Tchau.